Coachcast no ar, eu sou Sérgio Albuquerque e hoje recebo Edu Neves. E depois de trabalhar com empresas em diversos países, ele chegou a uma conclusão. Crescer sem sistema pode custar caro. E ele vai contar para a gente a sua história aqui no Coachcast hoje. Edu, seja muito bem-vindo, mas antes de você contar a sua história, conta para todos nós aqui quem é Edu Neves. Ô, Sérgio, obrigado pelo convite. Agradecer a Valdirene Alves também, que fez essa conexão, né, entre a gente. Olha, eu sou uma pessoa que profissionalmente veio do mundo de tecnologia. Eu trabalhei assim, eu comecei com tecnologia muito novo, sempre me interessei muito. Cheguei a dar aula de computação, não sei se hoje isso faria algum sentido, mas fez muito, né? Isso daí para várias pessoas em faculdade. E eu fui indo por esse mundo muito tempo, acabei caindo no mercado de cibersegurança ainda em 1999, no Rio de Janeiro. Acabei vindo para Curitiba em 2001 para cuidar dessa parte para uma multinacional e fiquei aqui até hoje, né? E nesse meio tempo que eu vi, assim, eu fui migrando muito de tecnologia para a parte de marketing, para a parte de vendas, parte de negócio de maneira geral, porque eu sempre vi a tecnologia como uma ferramenta de negócio, né? Eu sempre fui muito mais da parte consultiva, então eu, quando olhava uma determinada decisão, uma determinada estratégia, eu sempre tentava entender como que isso conectava ao negócio, foi evoluindo, e desde 2017 eu tenho empreendido na parte de educação, na parte muito de advisory, e eu fui indo de um momento de tentar ajudar as empresas, primeiro com a parte de marketing, depois com a experiência do cliente, que eu me dediquei há muito tempo. E de uns anos para cá, eu comecei a ver que o grande segredo, que é muito do que você falou de empresas sem o sistema quebram, que uma dor que é muito comum nas empresas do mundo inteiro e aqui no Brasil, para as pequenas e médias empresas, nem se fala, é você conseguir conectar marketing, vendas e operações. E tem que ter uma cultura que sustente isso. Esses quatro pilares são a base do que eu tenho feito, que é ajudar as empresas a irem desde o entendimento de o que elas querem fazer até ter uma governança de prioridades, que sem isso você acaba entrando no burnout, né, que a gente estava falando aí um pouco mais cedo. É verdade. Pessoalmente eu sou casado desde 1999, tenho 3 filhos, tenho um cachorro e tenho uma vida, eu diria que muito tranquila em termos de vida pessoal. Me dedico muito ao profissional, assim como minha mulher também, meus filhos. Então, a família é bem empreendedora. E vou falar aqui no seu podcast pela primeira vez, já contribuí com vários livros e devo lançar um, acredito eu, que ano que vem, exatamente sobre Opa, esse tema, um livro de negócios, sobre como que você faz essa conexão entre marketing, vendas, operações e cultura, dentro de um programa que eu chamei de Arquitetura Logos, que nada mais é do que uma corruptela, né, do Logos, só que com um, aonde a ideia que eu tenho e a tese que eu defendo é você, para fazer um negócio, entregar o melhor possível, de maneira otimizada, de maneira inteligente, esses quatro pilares têm que estar sempre conectados. E aí a gente pode ir pelo caminho que você quiser que eu vá, posso falar à vontade isso daqui por horas. que legal, não, nós temos aqui muitas coisas, mas antes de mais nada, assim que você lançar o livro, por favor, me avisa e venha ao CoachCast novamente para você falar do livro. Eu tenho certeza que estaremos aqui no ar em 2027. Então, vem falar do livro também quando lançar. Não tenho dúvida, né? Você já tem aí o quê? 400 episódios já Quase 400 publicados, gravados? episódios. Estamos chegando lá. Ano que vem é uma facilidade de acontecer. É verdade. E reforço aqui o que você falou da Valdirene Alves, ela é uma querida, ela está presente aqui em 2 episódios, um, inclusive, ela capitaneou, que foi o primeiro episódio desse ano, eu sou super grato a ela, já me indicou pessoas incríveis, como também é você aqui, e participar aqui, para mim é uma grande felicidade que ela indique, né, e traga pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, que com certeza inspiram muitos aqui, sem dúvida alguma. E vamos falar então dessa questão aí, né, que me interessou muito, justamente quando a gente abriu, né, sem sistema é difícil ter um negócio. Eu já tive negócio, eu empreendo há muitos anos também. Hoje eu sou mais
um profissional autônomo, presto serviço para algumas empresas, não tenho mais pessoas que eu lidero, e no Brasil a gente sabe que temos as nossas dificuldades conjunturais, mas como é que o crescimento pode destruir uma empresa, Edu? Excelente. Bom, tudo começa, acho que assim, tudo começou olhando o resultado das empresas que eu atendi. Então, o que era um perfil bem comum de ver? Uma empresa que tinha investido em tráfego pago, contratado um campeão de vendas, tinha trazido gente do mercado que era muito boa, se tornou medíocre dentro da sua operação. Se você, como coach, deve ver isso muito, né? Você traz uma pessoa que é incrível e ela murcha dentro da empresa, né? Eu comecei a procurar a causa disso, sabe, Sérgio? E eu sempre fui uma pessoa muito, não vou falar estudiosa, mas eu fui muito curioso. Eu sempre gostei de ir muito a fundo para tentar entender a causa do processo, né? A minha formação acadêmica lá atrás é em design. E no design você sempre parte de uma investigação para entender como é que você consegue entregar a melhor coisa para o seu usuário, né? Em termos de forma, função, série de coisas. E eu comecei a ver que o primeiro ponto que muitas empresas erram, não fui eu que descobri do nada, que nem eu vejo uma menina falar no YouTube, eu não tirei do sovaco, um negócio que o Michael Porter falou nos anos 80, Peter Drucker falou na década de 50, que é definir o que o seu negócio é. E tudo começa daí. E quando você fala o que o seu negócio é definir quem você serve como cliente e quem você não serve. E óbvio que quando você fala isso na realidade brasileira, né, é muito difícil. Como é que você vira para uma empresa que já sofre com imposto, burocracia, todos os desafios que tem? Eu costumo dizer que empreender é difícil em qualquer lugar no mundo, né? No Brasil é para herói, né? Que o ambiente aqui é hostil por natureza em qualquer lugar, né? E você não vê nenhum tipo de facilitação. Eu estou em Curitiba, uma cidade que ela promove uma série de coisas que facilitam o empreendimento e é difícil. Você imagina o resto do país, né? Imagina um lugar que já não tem nenhuma infraestrutura e a pessoa decide empreender. Muitas vezes ela é engolida por isso. Você não controla isso. Então, assim, a gente não controla maluquice de governo, não controla geopolítica, não controla mercado. Então, o que a gente controla? Pelo menos o nosso negócio. E o primeiro ponto é quais são os clientes que você pode atender, que você quer atender. E por que isso é importante? Eu vou um pouco além do que parece ser uma daquelas frases mágicas de Instagram, que não é. A verdade é, quando você define o seu perfil de cliente, quem você vai servir, todo o resto deriva disso. Pense comigo. Você define, eu vou trabalhar com pequenas e médias empresas com faturamento de 30 a 100 milhões de reais. Beleza, você definiu. Qual é o problema que você resolve? Não sei, vou falar do meu. Eu resolvo implementando uma arquitetura que conecta marketing, vendas, operações e cultura. Tá, então, para isso, essa empresa tem que ter gente. Beleza. Então, quantos funcionários tem que ter para começar o trabalho? Você vai definindo. Quanto que essa empresa tem que ter de faturamento para investir no que eu entrego não ser um fardo, e sim ser um investimento? Por que eu não passo desse valor? Senão eu vou concorrer com gente que é muito maior do que eu. Então eu tenho que fechar esse nicho. Isso, na teoria, é fácil de fazer. Na prática, você está fazendo todo esse trabalho, chega o boleto. Como é que você faz? Como é que você explica para a pessoa que ela não pode, não, vou pegar aqui aquela empresa gigante que está fora do meu perfil de cliente porque eu preciso pagar as contas. Isso faz, ok, cara, isso vai acontecer, não tem problema. Mas se isso começa a acontecer o tempo inteiro, você sai da posição de empresário para escravo do seu negócio. Por quê? Se você vai atender essa empresa gigante que está fora do seu perfil de cliente, vamos começar a voltar aqui. Primeiro, você vai ter que adaptar a sua entrega para atender aquele cliente. Você vai ter um custo nisso. Você consegue sustentar esse custo? Você já fez a conta de quanto vai custar para você fazer isso? Você pode ter um faturamento gigante, mas como é que fica a sua margem? Ela cresce e se mantém ou ela encolhe, que é o que eu vejo acontecer quando vai nessa direção? Segundo ponto, esse cliente ele comprou de você porque foi um cliente oportunista
ou é um cliente que vai ficar com você? Se ele comprou uma vez, o teu custo de venda é muito alto. Então, assim, o seu LTV, né, o Lifetime Value, o quanto de receita esse cliente te gera ao longo do tempo, é desprezível. Então, valeu para você resolver uma questão pontual? Às vezes valeu, mas se você começa a trabalhar só com isso, cara, o seu negócio quebra. Essa é a primeira coisa que acontece e é o que a gente vê muita pequena e média empresa no Brasil acontecendo. Assim, sabe, tem duas teorias que eu acho ótimas, né? Que é a teoria da mulher grávida e do Fusca vermelho. Se você compra um Fusca vermelho, sua mulher está grávida, você começa a ver isso em tudo quanto é lugar, né? Você começa a prestar atenção, essa que é a grande verdade. É E, e verdade. eu, e eu comecei a prestar muita atenção em ver que muita gente fala disso. Pô, eu quebrei porque minha empresa não deu certo porque, e quase sempre foi um salto maior do que a pessoa conseguia dar. E é claro que é muito tentador você olhar uma empresa, uma multinacional, e virar, não, esse cara não me contratar, vão me pagar tanto. Mas aí começam os pontos. Primeiro, qual é o prazo de pagamento dessa multinacional? Então, assim, já teve multinacional que eu falei não quis trabalhar com eles, que o prazo de pagamento era 90 dias. 90 dias. Falei, cara, você vai me pagar no próximo trimestre? É isso mesmo? É. Não, então não quero. Segundo, eles têm uma área de compras que tem uma meta. Eles vão achatar a tua margem. Você está disposto? Você tem margem para negociar? Você tem estômago para aguentar isso ou não? Então, começam alguns pontos aqui que tem que tirar essa ilusão. Isso feito, você definiu para quem que você vai trabalhar, vem a segunda parte, que é o que que você tem de proposta de valor, né? Assim, o que que você tem de diferente do mercado? Isso é super importante, por quê? Porque conecta direto com a experiência do cliente. A proposta, assim, eu sempre falo que, óbvio, que uma boa experiência é você encantar o cliente, isso daí é o que todo mundo quer. Mas isso custa dinheiro, isso dá trabalho, nem todo mundo consegue. Eu, quando era muito dedicado a isso, eu ouvi muita gente falando assim: eu quero que a minha empresa entregue uma experiência igual a da Disney. Ah, legal, temos que começar fazendo processo. Ah, não gosto de processo. Todo mundo quer o sorriso do Mickey, mas ninguém quer o trabalho do Pateta, né? Aí é É verdade. difícil, né, cara? Fica complicado, né? Mas se você para criar uma boa experiência para o cliente, você tem que ter uma promessa, né, uma proposta de valor que você cumpre. Se você fala para o seu cliente que você vai entregar em 3 dias, não pode ser 4. Se você fala que vai ser vermelho, não pode ser rosa. Você tem que garantir aquilo ali. E como é que você garante? Primeiro, aí voltamos aqui, trabalhando com o cliente certo. E tendo capacidade, né, tendo throughput, capacidade de entrega, que é o que aquele cliente está aceitando. Então, lá, voltando para o primeiro ponto, se você definiu um cliente A, você está trabalhando com um cliente C, muito provavelmente sua entrega vai ser um desastre. Aí você definiu sua proposta de valor. Vamos para o próximo ponto. Qual é o seu perfil de cliente? E aí, Sérgio, é claro que a gente tem que falar de persona, tem arquétipo, tem uma série de coisas que vem do marketing, mas no final qual é o cliente que tem a dor que você resolve, por isso a necessidade de ser específico, tem dinheiro para te pagar e se sabe que tem essa dor ou está disposto a entender que tem, porque você vai trabalhar o nível de consciência da pessoa até ela entender que o problema que ela tem você resolve. Fechamos mais ainda. E aí depois disso vem o outro ponto que é como é que você cria uma arquitetura de ofertas para essa pessoa? Como é que você entra? A pessoa, não, eu tenho um produto que ele custa R$ 100.000. Você realmente acha que a pessoa vai dar um salto de fé de comprar R$ 100.000 de quem ela não conhece? Aí entra um outro ponto que a gente pode até falar se quiser depois. Ah, mas eu vi que o fulano fez isso. Você não é fulano. Já até brinquei com um cliente, falei assim, rapaz, sua mãe nunca te disse que você não é igual a todo mundo? É mais ou menos isso, né? Então, eu já vi muita gente falar assim, não, mas Steve Jobs fez isso. Tá. Quantos Steve Jobs você conhece? Né? Quantos são? E existe, né, infelizmente, é muito fácil você, quando está com uma dificuldade, você trabalhar por uma exceção como se ela fosse a regra, né? É quase um viés de confirmação muito forte. Se olhar, o Steve Jobs ele não fez faculdade, ele não fez isso, vai lá, ele salvou a Apple, ele... Não, o cara é um gênio, ele é uma exceção num país muito diferente do Brasil, numa Califórnia que é diferente desde Estados Unidos,
Assim, não dá para comparar isso. E aí, quando você cria essa arquitetura de ofertas, como é que você entra no cliente? Como é que você continua? Como é que você vai entregando valor para o cliente de uma maneira que você consegue escalar? Não é você ter 300 produtos na prateleira. Então, do próprio Steve Jobs, né? Ele, quando voltou para a Apple, acho que foi em 97, se eu não me engano, depois de ter sido removido, né, pelo conselho, não tem Aham. nada de, mas não tem nada de romântico, não, né? Na história, ele tentou dar um golpe também, né? Então, É verdade, é vamos, verdade. né? Vamos botar os ídolos nos lugares, né? Mas É, ele, quando voltou, e eu lembro disso, porque eu tive um computador desse, né? Eu tive um Performa, que era da Apple. A Apple tinha mais de 300 produtos. Ele olhou e ele falou: a gente vai ter quatro. Cara, você é louco, não? Quatro produtos. Para a pessoa física, para o profissional de design, um produto que fica na mesa e um produto que vai com ela. Cara, e foi um sucesso. Você vê a Apple hoje, a gente vê inovações o tempo todo. A Apple, quando ela está quieta num canto, né, que nem foi o caso da inteligência artificial agora, que ela, durante alguns anos aí, parecia que estava para trás. Eu sei que na hora que esses caras entrarem, vai ser para arrebentar, é um transatlântico, né? Demora para fazer a curva, mas quando faz também, vai com tanto tudo. que tem a troca de CEO agora e vai ser significativo esse salto deles. Significativo, sem dúvida. O Ternos, ele é um cara que vende produto, né? Então, assim, É, vai ser é bem isso aí. interessantíssimo isso. E vem sendo preparado há muito tempo. E olha que interessante, preparação. Muito Isso tempo, tudo que você está falando aqui tem a ver com preparação. Olha que bacana que você trouxe esses sem pontos aí. dúvida. E isso que eu te falei tudo é o que eu cotei na arquitetura Logos como eixo de intenção, que é o que que você vai fazer com o seu negócio. Essa é a primeira parte. E aí, Sérgio, tem um ponto que é super importante, que é tudo isso dá muito trabalho, né? Então, assim, infelizmente você vê muitas empresas que dão um resultado rápido, o que também dá para entender perfeitamente. E você pode ter resultados rápidos, mas talvez não tão rápidos quanto você espera. Então, você tem que sempre alinhar a expectativa do que você está entregando para o seu cliente. De, olha, você vai ter melhoria, mas antes disso, vai ter resistência, vai ter dificuldade de entendimento, dificuldade de comunicação. Você precisa primeiro quebrar tudo isso. Você consegue? Não. Então, não vamos começar, porque você vai se decepcionar. Está disposto a mudar? Estou. Então, a gente vai fazer o trabalho e vamos ver isso daí acontecer. E aí depois você tem mais dois eixos que eu vou fazer uma pausa que eu estou falando sem parar, ver se você quer perguntar alguma coisa. Não, mas aqui a ideia é essa, é você ser a estrela do podcast para que as pessoas saibam como se inspirar no que você está trazendo, ainda mais a tua experiência aí, que é sensacional. Tá bom, obrigado. Bom, então, depois que você monta esse eixo de intenção, vem um outro que é a tração, né? Que é assim, tá, eu montei tudo, estruturei, mas como é que eu vendo isso? Como é que eu levo para o mercado? Aí, sim, são vários, eu vou fechar no seguinte, né? A primeira coisa é você entender o seu cliente, e aí entra um ponto que eu acho que é fundamental, que é, a gente falou do perfil de cliente, que é quem que você atende, né? Você tem que entender muito como que essa pessoa pensa, no caso de uma venda para pessoa física, como que ela decide, e no caso de uma empresa, como que a empresa decide. Então, um outro ponto que a gente precisa sempre levantar, numa empresa, dificilmente uma pessoa tem uma decisão. Normalmente é o sócio, é o sócio, mais um financeiro, mais um, dependendo da empresa, auditoria, jurídico. Como é que você convence esse monte de stakeholder a comprar de você? Então, vem toda a questão de, voltamos lá, né? É um cliente certo? Você tem que estar preparado para falar com esse monte de gente? Isso é um perfil de cliente bem estruturado, né? Você entender todas as nuances de quem decide que vai comprar de você e vai continuar comprando de você, vai continuar sendo o seu cliente, né? Te dando a oportunidade de servir como empresa. E quando você move para a parte de tração, a primeira coisa é você criar uma ampulheta comercial. Eu acho esse conceito muito legal. Nenhum dos conceitos que eu estou falando aqui são meus, tá? Assim, a arquitetura Logos, eu peguei coisas de Peter Drucker, Gary Vee, até Tony Robbins, eu fui juntando Uhum, e limpando para funcionar numa pequena e média empresa. uhum, Porque, vou te dar um exemplo, você fala assim, eu vou botar aqui o receita previsível. Tá, você tem 4 áreas de vendas? Não, você não vai botar. Você tem que adaptar.
Então, como é que você adapta? Foi isso que eu tenho feito e E o tentado Receita melhorar cada Previsível, vez já que mais. você tocou no assunto, ele não funciona para toda empresa. Tem que ver Exato. especificamente que tipo de empresa é. Ó, eu vou ter que fazer um corte que voltar para um ponto. Estou conversando com uma pessoa que estava muito orgulhosa que tinha colocado OKR na empresa dela. Falei, pô, que legal, tal. Do que é a sua empresa? Cara, era uma rede de lanchonete. Aí eu pensei, né? Pô, deve ter 5 mil unidades, né? Tem 4 unidades. 4. Aí eu conversando, assim, a pessoa super inteligente, preparada. Resumindo, ele tem KPI, não é OKR. Mas ele trata como OKR, ele ga- vou falar gasto, ele gasta o tempo dele com uma coisa que ele não precisava, que alguém vendeu para ele essa ideia. Então, assim, eu até falei, cara, quem usa OKR é a Embraer, usa OKR é a GE. Será que você precisa mesmo disso? Eu botei uma pulguinha na orelha, atrás da orelha Só dele, te peço mas, a gentileza, tem algumas pessoas que não sabem ainda esse linguajar corporativo. Só explica para a gente o que é OKR e o que é claro, KPI ou KPIs. claro. Basicamente, o KPI é indicador de alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando você vai vender para alguém, você deve ter escutado CAC, né? Custo de aquisição de cliente. O que é isso? Quanto custa para você botar um cliente para dentro? Então, você investe, sei lá, em tráfego pago, mais uma campanha de marketing, você tem uma pessoa, custa R$ 100 para você trazer um cliente. Por que isso é importante? Esse cliente tem que gerar para o teu negócio mais do que R$ 100, né? Senão você está perdendo dinheiro, preferencialmente bem mais do que R$ 100. Então, se você tem um produto que ele tem um ticket baixo, esse CAC ele tem que necessariamente ser menor. Ah, mas ele é maior e o funciona. Pois é, se esse produto for um produto de entrada que vai impulsionar um produto que tem um ticket maior. Isso é um indicador de desempenho que é o que quase todas as empresas, dentro do perfil que eu atendo, pequenas e médias empresas, deveriam usar. Assim, é o suficiente, né? Eu diria assim, é um custo de aquisição de cliente, é o LTV, né, que é o Lifetime Value, quanto esse cliente te gera de receita dentro de uma janela de tempo. Então, quanto maior, melhor. Por que isso é bom? Você tem um cliente que você sabe que ele te gera muito valor. Esse é o seu cliente VIP, né? O seu cliente especial. É o cliente que você vai facilitar alguma coisa, vai dar um presente. Não é o cliente que comprou uma vez. Esse cliente ainda não é tão importante para você quanto o outro. Quando falo de OKR, é Organizational Key Resources, talvez, não lembro agora. Objectives and Key Results. Objective and Key Results, exato. Isso. Ele nada mais é do que um indicador de desempenho, vou colocar assim, anabolizado, né? Então, assim, você tem vários dashboards que mostram desempenho, conexões, e ele é muito interessante porque ele trabalha também, dependendo de como você coloca, a parte comportamental, né? Ela Uhum. influencia. E aí entra o negócio, ele gera um nível de complexidade que provavelmente uma pequena e média empresa não precisa. E aí a gente volta para o trabalho que você perguntou, né, de crescer sem estrutura. Uhum. Quando você, qualquer crescimento de negócio ele gera complexidade, isso é um fato, né? Então, aquela decisão que você gritava para a pessoa da outra mesa, agora você tem que mandar um e-mail para 5 pessoas. Aquela compra que você fazia assinando num papel, agora tem que ir para um comitê. Aquela decisão de vendas que você falava com a sua vendedora, você agora tem que falar com a gestora dela para poder comunicar e ver quem que está disponível. A complexidade, ela por si só não é ruim. Ela é ruim quando você não tem controle. E se você não tem um sistema, uma arquitetura que você consiga fazer essas coisas se relacionarem, o seu crescimento vai causar problema. A gente vê isso o tempo todo. Um exemplo grande que pode ser aplicado aqui, a WeWork. A WeWork, ela começou como um negócio de coworking. Em algum momento, o Adam Neumann, que era o CEO e o cofundador, ele decidiu que a missão deles ia ser elevar a consciência do mundo, né? Seja lá o que quer dizer. Mas você concorda que elevar a consciência do mundo é super amplo? Qualquer coisa cabe ali dentro, né? Eu posso desde fazer como eles, abrir uma escola, academia, residência, quer que É seja. uma Eu igreja posso que ter pode elevar a consciência do mundo? uma igreja, né? Eu posso produzir um novo computador. Assim, qualquer coisa cabe. O que aconteceu? Cresceu, cresceu, cresceu.
eles tiveram valuation, acho que de 47 bilhões de dólares, e na hora que foram fazer a análise, né, para poder eles irem para a Bolsa, viram que, como diziam as pessoas lá, era movido a pó de unicórnio, aquilo ali era tudo falação. A empresa quase quebrou, ela teve uma perda de valor de mercado boçal, questão de meses, ele foi removido. E por que isso? Porque criou uma complexidade que não acompanhava o quê? O resultado. O resultado operacional deles era pífio, apesar disso. Aí a gente compara isso com o Steve Jobs. Fez o quê? Eliminou a complexidade. Quando você, no caso dele, eliminou a complexidade, o que ele fez? Menos peça, menos fornecedor, menos tudo, melhor capacidade de argumentação quem está te entregando uma coisa, você não está falando com 30 pessoas, está falando com 3. Outro caso também, se fosse ficar só em Apple, a própria Microsoft, né, quando o Satya Nadella assumiu como CEO, tinha, e infelizmente, porque eu achava muito bom, tinha o Windows Mobile, né, o celular com Windows, Aham, que aham. eu achava incrível. Na época, então, você comparava com os outros, era um absurdo de bom aquilo. Eu nunca Mas, tive, mas enfim, ouvi falar muito bem, e era fantástico. né, escolhas, né? Escolhas. É, E o que ele fez foi, corta tudo, vamos focar na nuvem. Cara, as ações da Microsoft decolaram depois que o cara fez isso. O que ele fez ali? Cortou complexidade, definiu um norte estratégico, é nessa direção que a gente vai, e todo mundo foi de maneira coesa. E voltando aqui à parte de OKR, de tudo isso, né? Essa complexidade, quando você leva ela para a parte de tração, para o segundo eixo da arquitetura, você tem um problema muito grande, que é você lá na frente definiu que esse aqui é teu perfil de cliente. Aí a sua equipe comercial vai a campo e vende para um cliente que é mais ou menos igual ao teu, não é o mesmo, é mais ou menos igual. E eu já vi isso acontecer, deve ter visto também, fecha o contrato, volta para casa e fala para a pessoa que vai produzir o produto. Ah, é só fazer mais isso aqui. Normalmente quem fala isso não tem ideia da complexidade e do custo que está envolvido nesse só mais uma coisinha. Mas o que acontece? A empresa vai, ela faz, beleza, operação não. Cara, tu vendeu, vou dar um jeito, vou dar meu jeito aqui, entrega, o cliente fica feliz e o que era uma exceção acaba virando uma regra. E aí, o custo que você tinha previsto para sua operação, ele faz assim, ó, ele incha. Ele incha e você, no final do mês, você olha, nossa, eu tenho muito mais clientes, tenho muito mais faturamento, mas a minha margem baixou. O que que houve? e como diria o Chico Anísio, né? E o O salário, salário, né? Então, assim, foi embora. E isso acontece por falta de disciplina. E disciplina não é uma coisa ruim, gente. Olha assim, eu já pensei, isso vai engessar a minha operação. Cara, o que que é engessar para você? Vamos definir, vamos ser bem. Sim, o que que é engessar para você? As pessoas não vão fazer tudo o que elas querem? Não, não vão. Se elas fizerem, você vai perder dinheiro. Você vai quebrar. Você quer isso para você? Aí você começa a entrar a questão de nível de consciência. Né? Você começa a explicar. E você tem que conversar com as pessoas, porque muitas vezes, e a gente vê isso também acontecendo muito, né? A empresa vai indo bem e você ouve aquela famosa frase: eu sempre fiz assim. Se ele sempre fez assim, vai ficar do jeito que está, não vai conseguir crescer. E aí tem uma pequena mudança de mercado, a pessoa não tem capacidade de se adaptar. A gente viu isso na pandemia, quando o negócio quebrou. A gente viu isso quando entra qualquer coisa disruptiva, seja Uber, seja Contabilizei, seja Airbnb. É sempre o status quo não consegue responder. Por quê? Porque ele está confortável. Só que o status quo, ele tem dinheiro para bancar isso. Pequeno e médio empresário, normalmente não tem essa reserva. Então, ele é a muito gente entra aqui sensível. muito sensível. Acho que a pandemia, de novo, voltando aqui, foi um bom exemplo, né? Quanta gente Uhum. que tinha negócios que estavam há muito tempo e, de repente, cara, quebrou, É, porque não tinha reserva, não tinha uma série de coisas. E, para que ninguém se sinta mal ouvindo esse podcast, né? Você ter reserva no teu negócio funciona quando você tem capacidade de investimento e um modelo que ajuda. E no Brasil isso é muito difícil, né? Muito difícil. Governo metendo a mão no teu bolso, a burocracia comendo uma margem que você poderia estar usando em outra coisa, e aí vai. Então, assim, também é difícil a gente fazer isso. Porque, no meu ponto de vista,
reforça ainda mais a necessidade de disciplina, porque se você não consegue ter essa reserva, no mínimo você tem que ter uma otimização contínua do seu negócio. Você só consegue otimizar tendo um sistema. E nessa Muito bom. questão de tração, essa questão da ampulheta comercial, ela é muito importante porque ela não deixa isso que eu acabei de falar acontecer. Porque marketing está prometendo para um cliente que você definiu lá atrás quem era, uma proposta de valor que você bateu o martelo falando como é que era. E vendas vai ter que cumprir aquilo ali. Só que a gente vai lá na frente falar de governança, mas assim, quando vendas traz um cliente que não é o seu cliente, a operação ela tem que ter o poder de falar não e não pode ser punida por isso. E Uhum. aí entra, Sérgio, a questão de cultura. A cultura organizacional tem que sustentar isso. A disciplina começa dando o exemplo de cima e de baixo, né? Eles se encontrando. Então, se você tem em algum momento de que está acontecendo uma exceção que uma diretoria de vendas fala vai ser assim e é cumprido, cara, acabou. A credibilidade do processo ela vai embora ali e vai custar muito dinheiro na frente. Então, essa ampulheta comercial, ela primeiro evita que isso aconteça e segundo, ela facilita a transição entre o cliente que entrou na jornada do cliente, comprou de você e agora está dentro do seu negócio. Que ali você vê muita fricção, né? Assim, você deve ter já recebido um monte de. Vou te dar um exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu já vi mais uma vez algo que é vendido, que tem um marketing excelente. Na hora que você compra, tá tudo bem. Na hora que você vai receber, cara, é um desastre. Por quê? Porque tem fricção, você tem uma passagem de bastão entre as áreas que facilite a vida do cliente. Você tem uma quebra de promessa, e a gente volta lá no primeiro negócio, que a empresa promete uma coisa para você e no mundo real é outra coisa. Isso é extremamente frustrante, independente do valor que você está fazendo, seja uma lanchonete da sua esquina na sua casa, seja uma viagem para um cruzeiro internacional, sempre vai dar aquela sensação ruim para o cliente e ele não volta. Esse é outro problema, Tá. né? E você aqui consegue garantir que a experiência do cliente é boa desde o primeiro contato com a sua empresa até depois, que é o que todo mundo precisa. Então, assim, quando você perguntou de indicador de desempenho, o LTV, o Lifetime Value, quanto o cliente te gera de receita ao longo do tempo, ele depende disso. Esse cliente tem que ficar com você. Uhum. E cliente, assim, meu cliente é fiel. O cliente não é fiel. O cliente é fiel a ele. O cliente é fiel ao o que você está me entregando. Então, se você consegue entregar algo que o cliente percebe, não, o valor percebido aqui é muito grande, aí ele é fiel. Mas se você erra, ele vai embora rapidinho. E eu já falei isso uma vez no passado. O grande problema quando você entrega uma experiência ruim para o seu cliente é que ele descobre que tem concorrência, que ele vai procurar em outro lugar. E Uhum. se for igual a você, não precisa ser melhor. Se for igual a você, existe aqui uma repulsa que você causou, mesmo que momentânea, que vai fazer ele trocar. E aí, cara, tchau, tchau. Tchau, Você vai tchau, ter né? que buscar esse cliente de volta, vai ter um custo de aquisição que vai subir e não vai ser bom para o seu negócio. E aí, depois que você tem essa ampulheta montada, entra uma parte de você criar processo. E assim, eu acho fundamental vou voltar aqui à parte de disciplina. Por quê? Uma coisa que a gente vê muito, empresas que vão no hype. Né? Já teve o hype anos atrás do ERP. Quanta gente botou ERP sem precisar, ou deu um grande problema. Teve o hype do CRM, do WhatsApp, e agora o hype da IA. Então, assim, todo mundo quer botar IA no negócio. Primeira pergunta, você tem processo definido do que você faz? Não. Então não compre IA. Primeiro você faz processo, porque a IA ela vai automatizar o teu processo, ela vai usar inteligência artificial para tornar o seu processo melhor, mais ágil, mais alinhado ao que o cliente quer. Mas se você não tem nada desenhado, o que ela vai fazer? Tem você vê, não é uma coisa nova, você vê em automação. Você pega, não, eu vou botar aqui uma automação no meu negócio. Tá, o que você vai automatizar? O processo de vendas, como é que ele funciona? Fulana, vem cá, fulano, vem cá. Cara, já começou errado, né? Começamos mal. Estamos mal. Você tem que ter um desenho de processo. E não é nada complexo,
Quem faz o quê, em que momento, com que resultado, quanto isso custa. Na hora que você tem isso, aí você consegue pensar em indicador de desempenho. Porque senão, cara, você vai medir o quê? Se você não sabe como o negócio funciona, como é que você vai medir? E aí você conecta com a arquitetura de ofertas. Esse desenho aqui você fez lá na frente. Então você sabe quanto custa. Você não pode mudar. Ou você pode mudar com essa régua daqui. Mais do que isso, você não aguenta. Aí Uhum. você começa a mensurar. E você sabe quanto custa o teu produto, qual é a sua margem, quantas pessoas você precisa. Você começa a botar previsibilidade de quando que eu vou precisar contratar mais gente ou mudar uma área. Você começa a ter tempo para pensar na estratégia. E aí, sabe, Sérgio, mata uma coisa que é o empresariado, de uma maneira geral, trabalha demais. Por quê? Porque vive apagando incêndio. Sabe? Pequenas e médias empresas têm os sócios dragados o tempo todo para a operação, que não tem processo, não tem sistema. Então, não tem governança, que aí vai para o último eixo, que é o eixo de sustentação, que é o que a gente tem que criar dentro da empresa para garantir que tudo isso que a gente construiu não vai se perder ao longo do tempo. Uhum. Né? Você tem duas frases que são bem legais sobre isso. Uma é do Peter Drucker, que é a estratégia de comida Engole no café da manhã, isso, né? pela cultura. Isso, no café da manhã. A cultura engole a estratégia no café da manhã. É, E tem a do outro poeta, né? Que é do Mike Tyson, né? Que todo mundo tem uma estratégia para levar um soco na boca. E a gente leva um soco na boca o tempo todo, né? Assim, o é verdade. mundo, o mercado, é o dia a dia. E quando você consegue resistir a esse soco na boca, que é você ter uma governança, as coisas funcionam. Por quê? Porque o concorrente não vai resistir, porque ele não tem a governança. E aí que entra o ponto que a gente trabalha de cultura. E eu acredito muito, Sérgio, que se você conecta marketing, vendas e operações, você tem um negócio mais saudável, você tem um negócio otimizado, um negócio antifrágil, um negócio que é capaz de resistir ao que acontece no mundo, mas a cultura tem que sustentar isso. Sem ela, desculpa, é bullshit. É só falação, porque não resolve. Resolve durante um tempo. Eu já vi empresas que eram incríveis até um determinado diretor, diretora sair. Cara, virou um desastre. Por quê? Aquela pessoa era o bastião da cultura. Era a pessoa que garantia que tudo que estava sendo feito ia ser mantido. E não é só eu acho que você tem que ter ação. O caso do vendedor. Você pega a pessoa que ela vende e a diretoria fala: não, você tem que bater a meta, traz o que você precisa trazer. Se ela não trouxer, ela vai ser demitido. O que a cultura tem que fazer aqui? Você vai trazer dentro do nosso perfil de cliente tudo que você puder, dentro de uma meta que a gente sabe que é desafiadora, mas é realista, aí você começa a puxar nesse outro ponto. Isso é fundamental. E essa é a parte mais difícil. Porque tudo que eu falei até agora é treinamento, é tecnologia, é processo, enfim, é simples. Quando você fala de mudar a cultura, rapaz, é mudar a cabeça da pessoa, é mudar perspectivas, né? É verdade. Uau! O Edu Neves nos deu uma aula aqui para todos os que são líderes e para quem tem Isso, seus negócios, com certeza. Edu, acho que nós vamos ter que marcar mais um antes do livro, hein? Porque eu tenho muita coisa aqui ainda para te perguntar, mas infelizmente nosso tempo isso. já está acabando. Tudo que é bom dura pouco, né? E passa rápido. É quase uma hora que a gente está falando aqui. A gente não, né? Eu. Não, Bom, por Sérgio, favor, mas foi obrigado. fantástico. Eu anotei várias coisas aqui, assim, para poder até também entender todo esse teu sistema aí, né? E Uhum. efetivamente você criou essa coisa maravilhosa. Como as pessoas fazem para te encontrar? Qual a tua principal rede? Sérgio, todas as minhas redes são @soueduneves. Tá. Assim, você pode me achar no Instagram, eu publico muita coisa de maneira um pouco mais leve. Eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho as Uhum. coisas um pouco mais aprofundadas. No LinkedIn, Ótimo. mesma coisa. Então, procuro compartilhar o máximo possível, porque eu vejo que a única maneira da gente realmente transformar o nosso país para melhor, transformar as pessoas para melhor, é compartilhando conhecimento. Aí você pode perguntar, pô, e como é que você ganha dinheiro?
Você vai precisar da minha ajuda, eu estou aqui. As pessoas gostam de uma curadoria, gostam de alguém que oriente como fazer, e esse é o meu papel. É levar isso para o mundo e ajudar as empresas do Brasil a serem melhores, serem mais sólidas e crescerem de maneira sustentável. Que bacana, e tenho certeza que está cumprindo muito bem esse papel. E Obrigado. agradeço aqui Esse é o novamente objetivo. a Val Alves, que foi quem nos conectou, e a Val já conectou várias pessoas incríveis assim, e É, adorei esse papo aqui, tanto que o convite já está de pé. Por favor, volte mais vezes aqui no podcast. tá ótimo. Muito obrigado, Sérgio. Então, hoje o papo foi com Edu Neves, e ele trouxe toda essa bagagem de conhecimento de muitos anos. Até o próximo, Edu. Até. Obrigado.